Você pode achar que sua vida está definida pelo talento, pela sorte ou pelo ambiente em que nasceu. Mas vou te dizer algo que talvez choque: o talento sem disciplina não passa de promessa não cumprida, e a sorte, sem ação, é apenas vento. Já vi homens brilhantes se afundarem e pessoas comuns se tornarem extraordinárias. Quer a prova? Eu mesmo vi Henry Ford ser chamado de louco e Edison falhar mais de 1000 vezes. Então eu te pergunto, o que vale mais, um sonho grande ou a disciplina de sustentá-lo quando todos riem de você? Quando digo que disciplina é a ponte entre sonho e ação, não é metáfora barata, é observação acumulada ao longo de anos de estudo e de contatos com homens e mulheres que transformaram ideias em impérios. Eu escrevi que a disciplina é a energia silenciosa que empurra quando a vontade some. Essa frase não é ornamento, é diagnóstico. Lembro-me nitidamente, e não como folclore, mas como experiência pessoal, de um homem jovem e brilhante que eu encontrei durante minhas investigações, cabeça cheia de planos, frases inflamadas sobre o futuro, cadernos cheios de esboços, e nenhum rastro de execução. Ele tinha argumentos melhores que muitos, talento evidente, e ainda assim, anos depois, eu o encontrei preso nas mesmas frustrações. Essa cena repetia-se tantas vezes que deixou de ser coincidência para mim, e ideias sem disciplina viram arrependimento. Por que isso acontece? Porque criar hábito exige repetição deliberada, e a ciência moderna confirma, formar um comportamento automático leva tempo. Em um estudo que acompanhou pessoas que introduziram pequenas ações diárias, a mediana para que o comportamento alcançasse automaticidade foi de cerca de 66 dias, alguns levaram muito mais. Ou seja, a disciplina não é resultado de um esforço único, é fruto de repetição paciente e planejada. E a disciplina tem raízes no autocontrole. Pesquisas longitudinais mostram que o autocontrole na infância prediz saúde, situação financeira e estabilidade emocional na vida adulta. Não é só filosofia, é um gradiente observável de resultados ao longo de décadas. Pessoas com maior controle tendem a construir rotinas, poupar, estudar e resistir à tentação de atalhos que arruinam projetos. Outro estudo clássico demonstrou que altos níveis de autocontrole se associam a melhores notas, relações mais estáveis e menos problemas comportamentais, ou seja, a disciplina que você treina agora rende dividendos comportamentais que se acumulam. Isso explica por que talentos soltos, sem prática disciplinada, ficam aquém daqueles que insistem, passo a passo. Você pode estar pensando, mas eu não tenho tempo, tenho família, emprego, contas. Como encaixar disciplina no meu dia? Essa é a objeção mais comum e legítima. Primeiro ponto, disciplina não pede epopeia diária, pede consistência mínima. Em vez de prometer a estudar 4 horas por dia e falhar, acomode 20-30 minutos diários, todos os dias, e coloque isso no calendário como compromisso inadiável. Em pílulas, defina uma ação simples: ler 20 minutos, poupar X, fazer 25 minutos de trabalho focado, reduz atrito, telefone desligado, bloco de notas ao lado, e cumpra. Repetição gera hábito, hábito gera autonomia. Seus medos sobre dinheiro: não sei economizar, sempre gasto demais, nasci sem rede financeira, são reais e têm impacto sobre o bem-estar. Estudos mostram que preocupações financeiras elevam angústia e prejudicam tomada de decisão. Quando o medo domina, a energia mental é sugada para a sobrevivência imediata, e planos de longo prazo morrem na procrastinação. Por isso a disciplina prática deve incluir pequenas ações financeiras rotineiras, transferências automáticas para a poupança no dia do pagamento, um orçamento simples com categorias claras, e um registro semanal, medidas que, repetidas, diminuem a ansiedade e colocam você no controle. Como eu sempre observei, aqueles que vencem não são necessariamente os mais talentosos, são os que persistem quando a inspiração acaba. Então, passo a passo prático, como aplicar hoje, ainda esta semana, escreva uma meta clara, não a ficar rico, mas a ter X em reservas em 12 meses, a não a ser mais culto, mas a ler 20 minutos por dia sobre X. A clareza torna a disciplina possível. 2. Quebre em micro-hábitos, e 20-30 minutos diários, 3 pomodoros de 25 minutos, poupar 3 a 5% do salário todo mês por transferência automática, publicar um vídeo por semana se for criador de conteúdo. Metas pequenas vencem a inércia.
3. Modele o ambiente. Coloque o dinheiro fora do alcance. Transferência automática. Deixe o celular em outra sala durante blocos de trabalho. Mantenha materiais prontos, livro, caderno. O ambiente trabalha a seu favor. 4. Use registro e responsabilização de um caderno simples com feito e não feito ao final do dia. E diga a 3 pessoas que você iniciou o compromisso. A pressão social e o registro multiplicam a adesão. E atenção, promessas grandiosas geram culpa quando quebradas, microcompromissos geram confiança quando honrados. Cada pequeno compromisso honrado fortalece a força de vontade, é assim que a disciplina constrói autoestima prática e momentum. Talvez você tema que a começar tarde seja um impeditivo. Isso é medo travestido de lógica. Há exemplos históricos, e as histórias que estudei mostram, que não é a idade, é a persistência. Atitudes disciplinadas de aprendizado contínuo permitem que qualquer pessoa recupere terreno e construa vantagem. O passo inicial não precisa ser perfeito, precisa ser repetido. Agora uma aplicação concreta que a maioria pode usar: escolha um objetivo de 3 meses, 90 dias, e defina uma rotina diária de 20 a 30 minutos. Ao final de cada semana, reveja o progresso em 15 minutos, o que funcionou, o que não funcionou. Isso cria dados reais sobre seu comportamento e permite ajustes. Lembre-se que estudos mostram que formar um hábito não é instantâneo. Planeje ao menos 66 dias para que a ação comece a automatizar, e não se iluda com milagres semanais. Comece pequeno, seja constante, ajuste. Se você teme falhar porque já tentou e desistiu tantas vezes, saiba que a história humana está cheia de recomeços. Minha própria observação é simples: aqueles que usam cada fracasso como dado, não como sentença, e voltam ao trabalho disciplinado, são os que vencem. Não é carisma, não é sorte, é compromisso com o processo. As estatísticas sobre resoluções e mudanças mostram que muitas pessoas recuam nas primeiras semanas, por isso o planejamento de repetição é a arma secreta. Para finalizar este trecho comigo, escolha agora uma ação que você fará amanhã, durante 20 a 30 minutos, sem exceção. Marque no seu caderno, dia 1, completo. Repita. Quando a vontade faltar, lembre-se, e disciplina é a ponte entre o que você concebeu e o que você concretiza. Construir essa ponte exige tempo, e a melhor hora para começar é hoje. Se quiser, eu já preparei um desafio prático, 30 a 66 dias, para ao final deste mês você sentir a transformação. Deseja que eu escreva as instruções detalhadas e um modelo de registro diário agora? Certa vez perdi quase tudo o que julgava ter conquistado: a propriedade, o dinheiro que parecia sólido, o conforto de uma rotina que julgava invulnerável, quando a grande crise atingiu e as certezas se desfizeram. Senti a vergonha, a raiva, o frio na barriga de quem vê o chão rachar sob os pés. Chorei, sim. E também tomei uma decisão que mudou o resto da minha vida, de não permitir que aquele revés me definisse. Em vez disso, tratei cada dor como um documento de instrução: o que exatamente deu errado? Que decisão perdeu o fio condutor? Quais rotinas me traíram? Daí nasceu a disciplina que me reconstruiu, tijolo por tijolo, uma disciplina prática, de hábitos mínimos, repetidos até tornarem-se força. Se você já se viu no fundo do poço, sabe a sensação, o medo aperta a garganta e a mente fica turva. Não é só sensação, há ciência nisso. A pressão financeira consome capacidade cognitiva, preocupações sobre dinheiro ocupam recursos mentais que antes usávamos para resolver problemas e planejar soluções. Em outras palavras, quanto mais aflito você está por dinheiro, pior você pensa. Isso foi demonstrado em estudos que mostram que a pobreza e a preocupação financeira aumentam a carga cognitiva e reduzem o desempenho em tarefas complexas. Por isso, no calor da crise, as decisões precipitadas, vender o ativo errado, aceitar a solução imediata que destrói o futuro, são comuns e previsíveis. E mais, pesquisas sobre estresse financeiro mostram que o dinheiro é, repetidamente, a maior fonte de ansiedade para a maioria das pessoas. A pressão mina o sono, as relações e a clareza do julgamento. Não é vergonha, é um mecanismo humano que precisa ser compreendido para ser contornado. Quando a mente está ocupada com o como vou pagar,
ela abandona a criatividade e a persistência, então a disciplina, aplicada com método, funciona como um dispositivo que libera espaço mental ao reduzir decisões triviais. Como você aplica disciplina no olho da tempestade? Primeiro, para o sangramento, e liste imediatamente suas despesas fixas e variáveis, cancele o que for supérfluo, negocie prazos com os credores. Surpreendentemente, muitos oferecem opções quando você pergunta. Faça o que eu fiz, metaforicamente, troquei atitudes reativas por pequenas rotinas de proteção. Configure transferências automáticas mínimas, mesmo R$ 10 por semana, para criar o hábito de poupar. Automatize o que puder, assim você tira decisões do dia a dia e preserva sua energia para os problemas de verdade. Em crise, reduzir a carga de decisão é disciplina estratégica. Segundo, reconstrua em ciclos curtos, estabeleça um plano de 30 a 90 dias com metas claras e mensuráveis. Eis, reduzir despesas em 15% em 30 dias, a aprender uma habilidade vendável 20 minutos por dia durante 90 dias, a conseguir X entrevistas em 30 dias. Quebre cada meta em microtarefas diárias que sejam fáceis de cumprir. 20 a 30 minutos diários de trabalho concentrado movem montanhas quando repetidos. A repetição transforma a ansiedade em rotina e rotina em confiança. Pergunte-se, qual ação simples eu consigo garantir hoje, mesmo cansado? Cumpriu. Marque-a feito. Repita. Terceiro, proteja sua mente com ritual. Começo do dia com 5 minutos de respiração, anota uma tarefa essencial, leia uma página sobre algo útil. Esses rituais curtos criam uma antepara contra o pânico. Em minha experiência, a disciplina não é só controle externo, é um reduto interior que evita decisões impulsivas. Quando as emoções se acirram, volte ao ritual e respire. Liste por escrito as opções, escolha a mais conservadora e execute a menor ação necessária, um passo que você pode dar agora. Quarto, use exemplos reais para lembrar-se do poder da consistência. Pense em Abraham Lincoln, derrotas eleitorais, falências, críticas implacáveis, e ainda assim aquele homem fez da persistência e do aprendizado contínuo as suas ferramentas para se erguer. Ele transformou fracassos em lições e acabou conduzindo uma nação em sua hora mais difícil. Se Lincoln pôde, por que você não? Quinto, evite erros previsíveis observando quem falhou. Vimos celebridades e figuras públicas que amargaram consequências graves por falta de limites financeiros, pessoas que ganharam fortunas e perderam tudo por gastos desmedidos ou por não ajustarem suas rotinas quando o mundo mudou. Um exemplo conhecido é o caso de MC Hammer, que, apesar de milhões ganhos, acabou entrando com pedido de falência na década de 1990 por gastos e estruturas que não conseguiu sustentar. É um lembrete brutal de que renda sem disciplina é armadilha. Aprenda com isso, e ajuste seu padrão de vida à nova realidade antes que a realidade ajuste você. Agora, vou ser prático, como se eu estivesse ao seu lado, listando checagens que você pode fazer hoje mesmo, com disciplina, e item ação imediata, 72 horas registrar todas as entradas e saídas de dinheiro, cancelar pagamentos automáticos não essenciais, ligar para os 3 maiores credores e negociar prazo ou parcelamento, remover 2 gastos recorrentes supérfluos. Item rotina diária, 30 a 90 dias 20 a 30 minutos de aprendizado ou prospecção profissional por dia, 10 minutos de revisão do fluxo financeiro toda noite, um bloco de 90 minutos, 3x por semana, para trabalho profundo em gerar nova renda. Item ritual mental, e manhã, 5 minutos de respiração mais uma prioridade do dia, noite, 5 minutos de registro, o que aconteceu, o que corrigi, o que aprendi. Item reconstrução financeira, 90 dias construir um mini fundo de emergência equivalente a 1 a 2 semanas de despesas, mesmo com aportes pequenos, e ampliar gradualmente para 1 mês. Automatize essa poupança. Item responsabilização, e diga a uma pessoa de confiança seu plano, reunião semanal de prestação de contas por telefone. A disciplina floresce quando há testemunhas que importam. Se está tentado a desistir por ter atentado antes e falhado, lembre, disciplina funciona como um músculo, precisa de treino, paciência e ajustes. Estudos mostram que a simples prática de pequenos hábitos diários libera recursos mentais com o tempo e reduz a probabilidade de decisões impulsivas em momentos de pressão. Não espere estar inspirado, construa o hábito e a inspiração aparecerá quando a ação já for parte de você. Por fim,
um desafio que proponho, não como joguete, mas como instrumento, por 30 dias. Comprometa-se com 3 regras inegociáveis, e 20 minutos diários de ação focada, busca, estudo, criação de renda, 2, um registro financeiro diário, o que entrou, saiu, saldo mental sobre decisões, 3, uma conversa semanal de 15 minutos com alguém responsável para prestar contas. Se cumprir estas regras por 30 dias, você não só terá reduzido a desordem financeira imediata, como terá treinado a disciplina que transforma quedas em trampolins. Eu mesmo reconstruí-me com rotinas assim, e posso garantir que a tempestade continua sendo dura, mas você já não é o mesmo depois do primeiro mês. Quando a poeira assentar, o que restará não será apenas o que você reconstruiu materialmente, mas a certeza de que a disciplina virou sua aliada, o medo deixa de comandar suas escolhas, e você passa a comandar a sua vida. Pergunte-se agora, qual será a sua primeira pequena ação, que você fará hoje, mesmo se tudo parecer contra. Faça isso. Repita amanhã. E permaneça, porque disciplina é isso, e voltar à construção, dia após dia, até que a conquista nasça. Quando falo que paixão mais disciplina geram excelência, não é discurso romântico, é a observação prática de uma vida inteira dedicada a entender como pessoas comuns se tornam extraordinárias. Há uma diferença profunda entre tentar por obrigação e viver por devoção. Quando a disciplina nasce da paixão, o esforço perde o peso e passa a ter ritmo. Lembro-me claramente de um compositor que, mesmo no silêncio imposto pela perda da audição, produziu suas obras mais sublimes. Beethoven é a prova viva de que a paixão transforma resistência em criação. Essa história não é só poesia, é um mapa. Você me pergunta, mas e se eu não puder viver da minha paixão? Essa é a objeção mais comum, e legítima. Pergunte-se primeiro, o que você faria mesmo sem aplausos? O que faria mesmo sem pagamento? A resposta costuma esconder a pista para a paixão verdadeira. Agora respondo com clareza, paixão não é sinônimo imediato de renda, ela é o combustível que permite aplicar disciplina dia após dia, até que o mercado reconheça e pague pelo seu valor. Pesquisas sobre perseverança e paixão para objetivos de longo prazo, o que hoje se costuma chamar de grit, mostram que essa combinação explica a parte consistente do sucesso, além do mero talento. Não é mágica, é repetição orientada por propósito. Mas nem toda paixão é saudável ou produtiva. A ciência distingue entre paixão harmoniosa, aquela que integra sua vida e alimenta sua identidade, e a paixão obsessiva, que corrói equilíbrio e bem-estar. Portanto, não basta amar a algo, é preciso que sua paixão seja sustentável, que lhe permita respirar, aprender e adaptar-se. Aquele prazer que vira prisão não é vitória, é armadilha. Observe isso com honestidade, sua paixão fortalece sua vida ou a consome? A resposta orienta-se à disciplina que você construirá será leve e duradoura, ou pesada e autodestrutiva. Deixe-me contar uma verdade prática e pessoal, que me encheu de alegria e me provou o efeito transformador da paixão disciplinada. Quando me lancei na missão de entender o segredo do êxito, não o fiz por vaidade, fui tomado por uma curiosidade ardente. Passei anos entrevistando e estudando centenas de homens e mulheres bem-sucedidos, era um trabalho de estrada, de caderno na mão, de manhãs longas e noites curtas. Não havia glamour constante, havia um impulso interior insistente que me fazia voltar ao ofício todos os dias. Essa disciplina, acordar cedo, entrevistar, transcrever, refletir, nasceu da paixão por descobrir leis universais do sucesso. O prazer do aprendizado tornou o sacrifício leve, e aquele compêndio de práticas e hábitos acumulados transformou-se nas ideias que compartilhei depois. A sensação foi de profunda alegria e propósito, e a prova de que paixão alinhada com disciplina gera não só resultados, mas significado. Como aplicar isto hoje, de modo específico e prático? Primeiro, encontre a intersecção entre o que você ama e o que o mercado valoriza, o ponto onde sua paixão pode ser testada. Não espere vaga perfeita, teste rápido, barato e com disciplina. Se você gosta de escrever, comprometa-se a 500 palavras por dia e publique uma amostra por semana. Se gosta de música, componha 10 minutos por dia e grave uma peça curta por semana. Se sua paixão é ensinar, crie microaulas de 5 minutos e publique consistentemente.
A disciplina aqui é clara, e rotina diária mínima mais entrega pública regular igual aprendizagem exponencial e feedback real. Segundo, estabeleça um plano de curto prazo com metas mensuráveis. Por exemplo, de 90 dias, objetivo a 3 produtos e serviços testados mais 1. Fonte de renda comprovada. Dívida em microtarefas diárias, 20 e 30 minutos inegociáveis, e semanas de revisão, 30 minutos aos domingos. Isso transforma a paixão em projeto e elimina a ilusão de que só o grande ato a importa. A formação de hábitos segue um processo que pode levar meses. Estudos mostram que a automaticidade de um novo comportamento tende a estabilizar em média em cerca de 66 dias, então planeje-se para persistir além do entusiasmo inicial. Terceiro, proteja sua energia com regras simples e blocos de trabalho sem distração, limites para redes sociais, rituais matinais que aproximem você da sua tarefa mais importante. Paixão não elimina a necessidade de método, ela exige método para se sustentar. E lembre-se, disciplina não é só levantar cedo, é não pular os passos que a constroem, prática deliberada, revisão crítica, ajuste de rota quando necessário. Quarto, monetize com inteligência. Comece com ofertas pequenas e vendáveis, uma oficina online, uma consultoria curta, uma peça musical licenciada, um e-book. Use a disciplina para criar e o mercado para validar. Não entregue tudo de graça por tempo indeterminado, converta a pequena utilidade em valor financeiro e reinvista essa receita em melhorar seu trabalho. A longo prazo, a soma de pequenas transações regulares cria estabilidade, e é aí que a paixão pode virar profissão sustentável. Quinto, cuide do seu bem-estar emocional, e dinheiro melhora a avaliação da vida, mas não resolve todas as emoções do dia a dia. Estudos indicam que renda mais alta aumenta a avaliação global da vida, porém sua influência sobre a felicidade cotidiana tem limites. Isso significa que seguir a paixão contribui para a qualidade emocional de cada dia, algo que números sozinhos não garantem. Portanto, busque um trabalho que nutra sua experiência diária, não apenas seu extrato bancário. Agora, um exercício que proponho e que canaliza paixão em disciplina, por 30 dias. Produza algo pequeno todos os dias ligado à sua paixão, uma frase, um esboço, um trecho, um pequeno áudio. Publique algo ao menos 3 vezes por semana, a exposição gera feedback e oportunidade. Mantenha um registro breve, tempo gasto, reação obtida, lição aprendida. Ao final de 30 dias, revise e selecione uma ideia para expandir nos próximos 60 dias. Se foi disciplinado nesses 90 dias, terá dado passos reais da paixão à renda, e, mais importante, terá construído confiança. Permita-me repetir com firmeza, paixão sem disciplina é chama que queima rápido, disciplina sem paixão é esforço sem alma. Junte os dois e terá ritmo, alegria e progresso. Então pergunto-lhe, com toda a sinceridade, o que toca seu espírito agora? Que pequena ação você consegue garantir hoje por 20 e 30 minutos, mesmo sem ver retorno imediato? Faça isso, e volte amanhã para fazer de novo. Porque a excelência nasce onde a devoção encontra o hábito. Quando falo de disciplina em ação, falo daquelas pequenas decisões repetidas que, ao longo do tempo, constroem algo que sobrevive a você, de um impacto, uma influência, um nome que outros lembram com respeito. Vi isso acontecer de perto. Lembro-me claramente do dia em que Andrew Carnegie me ofereceu uma tarefa, não como favor, mas como responsabilidade, de estudar, registrar e destilar os princípios comuns aos homens que haviam erguido grandes fortunas e deixado marcas duradouras. Senti naquele instante o peso de uma missão que extrapolava a minha ambição pessoal, percebi que aquilo não seria apenas trabalho, seria obra. Aceitei e comecei um processo de disciplina que transformou a curiosidade em legado. Cada entrevista, cada anotação, cada repetição daquele método era, na prática, um tijolo do legado que Carnegie desejava fomentar e que eu, inadvertidamente, estava construindo comigo mesmo. Essa experiência me ensinou uma verdade simples e dura: legado não nasce de um ato grandioso, nasce de ações gentis e constantes colocadas uma sobre a outra. Talvez você pense, legado é coisa de milionário ou de quem tem poder. Deixe-me contrariar, e legado é a soma das suas escolhas repetidas. Pergunte-se, que lembrança você quer deixar amanhã? Para quem você deseja ser referência?
Essas perguntas moldam decisões pequenas, e onde aplicar tempo, a quem ensinar algo, que economia iniciar hoje para garantir algo amanhã. A disciplina, nesse sentido, é a arquitetura da lembrança, que não serve apenas para encher cofres, serve para moldar caráter, influenciar gerações e transformar recursos em contribuição. E quando as ações passam a ser consistentes, outras pessoas começam a replicá-las, alunos, filhos, parceiros, e o efeito se multiplica. Seus medos costumam sussurrar que não há tempo, talento ou dinheiro para isso. Eu mesmo ouvi vozes assim quando comecei. Mas a verdade prática é que o requisito mínimo é sempre disciplina, não perfeição. Comece com 1% do seu tempo diário destinado a produzir algo que beneficie outros, um ensino curto, um conselho prático, um pequeno projeto que sirva de exemplo. Se 1% vira hábito, 1% vira identidade. Isso que eu testemunhei ao longo da minha pesquisa, pessoas que destinaram minutos diários à contribuição, ao ensino ou à organização de recursos, terminaram com influência duradoura. E influência duradoura converte-se em legado. Vejamos aplicações concretas e mensuráveis, porque falar em legado sem passos práticos é papo de salão. Financeiramente, automatize uma porcentagem pequena da sua renda para um fundo de legado, comece com 1 a 3% se estiver apertado, aumente conforme estabilidade. Não é apenas uma doação simbólica, é educação para o cérebro, e você condiciona sua vida a priorizar continuidade sobre consumo imediato. Socialmente, instituir uma rotina mensal de mentoria, 1 hora por mês, gera transmissão de conhecimento que se perpetua. Documentalmente, e grave 10 minutos por mês contando uma lição aprendida, em 5 anos isso vira um arquivo que sua família e seus discípulos consultarão. Intelectualmente, escreva, mesmo que poucas linhas por semana, o que você aprendeu, a soma será um manual que ninguém poderá tirar de sua posteridade. Esses são atos que, repetidos, se tornam legados tangíveis. Também é preciso falar das armadilhas, e muitos confundem legado com acúmulo, confundem influência com ostentação. Vi fortunas grandes se esvairam quando os donos colocaram estilo de vida acima de instituição. Herança sem estrutura e sem intenção vira problema para os herdeiros. Por isso, disciplina de legado inclui planejamento prático, um testamento claro, reuniões familiares sobre valores, educação financeira para seus sucessores e um plano de governança de qualquer patrimônio que você deseja preservar. Sem isso, o que você constrói hoje pode ser dilapidado amanhã por falta de regras e formação. Disciplina também é responsabilidade com aqueles que virão depois. Há ainda um lado moral da disciplina de legado, sua influência deve ampliar bem-estar, não só riqueza. Mães Teresa e líderes de serviço mostraram que disciplina aplicada ao amor gera transformações que atravessam gerações. A doação consistente de tempo é, muitas vezes, mais transformadora do que um grande cheque escrito sem vínculo. A psicologia contemporânea nos lembra que a satisfação de vida e a sensação de significado estão intimamente ligadas ao ato de dar e contribuir, portanto, disciplina de legado não é um luxo, é investimento em bem-estar coletivo. Quero te dar um roteiro prático, com etapas que você pode iniciar já, hoje mesmo, e que traduzem disciplina em legado. 1. Defina sua declaração de legado em uma frase, quero ser lembrado por underline underline underline. Escreva A e cole em local visível. Isso orienta escolhas. 2. Escolha 3 ações inegociáveis, e A. 20 minutos semanais de mentoria e ensino, B. 1% da renda para um fundo de legado, C. Registrar 10 minutos por mês em vídeo ou texto sobre um aprendizado. 3. Estabeleça uma reunião trimestral para revisar esse progresso, reúna-se consigo mesmo ou com 2 parceiros de confiança e avalie o que cresceu. O que estagnou? O que precisa mudar? 4. Formalize a continuidade, prepare documentos básicos, testamento, instruções de legado, lista de contatos e senhas essenciais, para que o que você constrói não se perca por descuido. 5. Ensine ao menos uma pessoa a fazer o que você faz. A verdadeira prova do legado é quando o conhecimento se replica sem você. Cada item é pequeno isoladamente, mas, feito com disciplina, cria uma infraestrutura de impacto que transcende anos.
Essas ações também protegem, e automatizar a poupança e formalizar instruções evitam que crises momentâneas levem ao fim de um trabalho que levou décadas para ser erguido. Deixe-me contar um caso particular, não para vanglória, mas porque exemplifica o processo, e alguns anos após concluir minhas pesquisas, retornei a uma pequena comunidade onde havia introduzido um programa de leitura para jovens. Não foi algo grandioso, sessões semanais de meia hora, mentoria por aposentados locais, um pequeno fundo para comprar livros. Não havia promessas de riqueza, havia disciplina e encontro marcado, voluntários comprometidos, prestação de contas. Passados 5 anos, um daqueles jovens tornou-se professor e voltou à mesma comunidade para coordenar o programa, ampliando-o. Fui às lágrimas quando vi a biblioteca comunitária cheia de crianças. Aquela pequena rotina disciplinada havia criado um legado vivo, não escrito em moedas, mas em vidas transformadas. A emoção que senti naquele dia foi mistura de humildade e júbilo, e orgulho por ver uma ideia simples tornar-se estrutura que sustenta outros. Essa é a recompensa menos barroca e mais eterna da disciplina aplicada ao legado. E agora um desafio concreto para você, por 90 dias, construa livro de legado, a uma pasta, digital ou física, onde você, em 10 minutos diários, registra, e uma lição, um ato de contribuição, uma decisão financeira de longo prazo e um nome de pessoa que você ajudou. No fim de cada mês, escolha uma ação para ampliar, mais doações automáticas, mais horas de mentoria, mais conteúdo gravado. Ao completar 90 dias, você terá um arquivo que demonstra sua consistência, prova material de que você está construindo algo que pode sobreviver a ciclos de azar e dinheiro. E mais, peça a uma pessoa que você respeita para ler o livro e dar feedback. A responsabilização externa converte boa intenção em disciplina duradoura. Finalizo com esta afirmação que observei em tantas biografias, e a verdadeira medida de um homem não é o que acumula enquanto vive, mas o que continua a fazer por outros quando já não estiver presente. Discipline-se para não apenas conquistar, mas para construir. Discipline-se para ser lembrado não por luxo, mas por serviço. Discipline-se para ensinar aquilo que aprendeu. O mundo precisa de pessoas que transformem sucesso em legado, e essa transformação começa na disciplina das pequenas ações de hoje. E você? O que fará agora para que daqui a 20 anos alguém diga, e ele, deixou algo que valeu a pena? Faça a sua primeira anotação no livro de legado, comece já. Se existe uma verdade que atravessa todas as histórias, exemplos e lições que compartilhei aqui, é esta, e a disciplina é o elo silencioso entre o que você sonha e o que você realmente vive. Não importa o tamanho da sua visão ou as quedas que já enfrentou, é a disciplina que transforma ideias em conquistas e obstáculos em degraus. Agradeço profundamente por ter caminhado comigo até aqui. E agora, enquanto esse próximo vídeo aparece na sua tela, ele vai elevar ainda mais o seu entendimento, ajudando você a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e a se tornar 1% melhor do que é agora. Muito obrigado por sua atenção e dedicação, eu estarei te esperando lá para continuarmos juntos essa jornada de crescimento.